As palavras que estão no título representam, acho que um pouco de tudo que nós vamos, né, falar. DRM é importante aqui no contexto. A especificação de mídias criptografadas do W3C, né, tudo isso no contexto da discussão sobre o uso de tecnologias para gestão de direitos autorais na web, né? Porque trouxemos esse tema simplesmente porque há uma polêmica, né, que não é pequena na comunidade de desenvolvedores web e na comunidade que a gente chama de na comunidade de open source, né, tecnologias abertas, na verdade, que eu queria dizer, né, e também, obviamente, que, né, parte dessa discussão que é a indústria de produção e distribuição de conteúdo, né. Então, há aí uma tensão latente, né, no mercado, nas sociedades, né, no que diz respeito ao uso de tecnologias para a gestão de direitos autorais ou para gerenciamento de direitos autorais. Eu só vou fazer assim, antes de entrar com mais detalhes nas tecnologias, né, só vou fazer um pano de fundo para a gente entender sobre, né, o que está, né, na discussão mais profunda, mais complexa, que eu diria, né, que é a discussão sobre compartilhamento e direitos autorais, compartilhamento de conteúdos e direitos autorais. Depois, né, a gente vai contar um case, né, para vocês sobre isso, um case que aconteceu ontem aqui nesse evento, que ele, de alguma maneira, ilustra, né, parte daquilo que nós estamos falando. O Marcelo Gardini, que está cuidando aqui da rede, né, do evento, ele vai contar esse case para a gente. E depois, né, aí a gente vai tratar mais especificamente dessas tecnologias e como é que elas impactam, né, no gerenciamento de direitos autorais. Então, esse vamos dizer assim, a agenda do que nós pretendemos fazer hoje. Bom, nós aqui, que estamos aqui na frente, eu sou o Wagner Diniz, sou gerente do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, né, que é uma divisão do NIC.br, que organiza, né, em nome do CGI, ele organiza esse fórum da internet. E o Newton, que está aqui do meu lado, ele é analista, né, de projetos web dentro do Centro de Estudos sobre Tecnologia Web, também, né, do NIC.br. Em nome, né, do NIC, a gente agradece a presença de vocês. A gente tem muitos colegas aqui do NIC, né, prestigiando, né, mas também vocês que estão aqui. São 90 minutos, agora um pouco menos de 90 minutos, e queremos que vocês participem dessa conversa também. Vamos tentar ser, né, o mais breve possível na nossa exposição, para tentar, né, criar aqui um ambiente de diálogo em cima dessa preocupação maior que a gente tem sobre tecnologias de gerenciamento de direitos autorais. Bom, o pano de fundo dessa discussão é, na verdade, uma tensão que existe entre um largo espectro da comunidade web, seja ela indústria, seja ela de desenvolvimento e daqueles da comunidade de open source, né, tecnologias abertas,
naquilo que diz respeito como que você gerencia direitos autorais ou, né, como é que você compartilha conteúdos digitais na web. Então, você tem um lado que defende o compartilhamento livre, né, de conteúdos digitais como um elemento essencial para o processo criativo e a construção de um cenário e de um ecossistema de inovação, fundamentalmente defendendo a utilização não só de conteúdos abertos, mas de tecnologias abertas também, de tal maneira que você possa controlar aquilo que vai dentro da sua máquina como usuário da internet. Essa comunidade, obviamente, está falando claramente que tecnologias que você usa dentro da sua máquina devem ser tecnologias abertas, devem ser tecnologias plenamente auditáveis pelo seu usuário, ou seja, eu sei o que está sendo feito dentro da minha máquina, e, por isso, eu posso reutilizar essas tecnologias para criar outras coisas melhores, maiores, ou melhorar essa tecnologia que está sendo utilizada na minha máquina. Raciocínio parecido, raciocínio igual, é também defendido por essa comunidade para os conteúdos digitais, sejam eles textos, áudio, imagem, vídeo, né, e quaisquer outros, né, objetos digitais que nós viermos a compartilhar na web, são, né, conteúdos digitais que devem ser também abertos, reutilizáveis, de tal maneira que eu possa, no meu processo criativo, não ser tolhido para o uso desses conteúdos, né. Num outro extremo, né, nós temos, particularmente, a indústria, né, a grande indústria de produção e distribuição de conteúdos, né, digitais, em especial, né, a grande indústria de entretenimento, mas não só ela, né, a indústria de entretenimento, mas toda a indústria de produção e distribuição de conteúdos digitais que defendem cerceamento, né, dessa distribuição, né, em defesa dos direitos autorais daqueles que são autores, né, produtores e distribuidores desses conteúdos, né. Então, o autor de um livro, né, que queira comercializar, né, a sua produção, a sua criação intelectual, né, em respeito a esse direito e a necessidade de remuneração do autor, que quer viver disso, né, então exige-se o controle desse direito. Não só isso, mas, obviamente, também, né, os capitalistas da indústria de entretenimento que investem recursos na indústria de entretenimento, por exemplo, obviamente os capitalistas eles querem ver retorno do investimento do seu capital, né, nessa indústria. E, portanto, eles também fazem aí a defesa de um controle estrito, rígido, sobre a distribuição de conteúdo e o acesso a esse conteúdo. Então, nós temos aí uma polarização hoje forte na indústria, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, e essa polarização, né, vem ganhando contornos muito tensos, né, e uma disputa acirrada nos ambientes que legalizam o mercado sobre direitos autorais, né. No Brasil também nós temos aí uma grande discussão sobre isso, né. A legislação de direitos autorais, né,
vem sendo utilizada de alguma maneira para tentar, né, impor alguma regulação mais forte sobre isso, inclusive nesses pedidos de revisão, né, e aí pedidos pelos dois lados, tanto da indústria fonográfica, né, e da indústria de entretenimento maior, e como do lado também, né, da comunidade de, né, defesa de compartilhamento. Todos esses dois lados extremos, eles vêm defendendo a necessidade de revisão da lei de direitos autorais no Brasil. Obviamente que entre dois extremos nós temos aí, né, um largo grupo que colocam-se num campo intermediário, né, uns um pouco mais de um lado, outros um pouco mais do outro lado, e outros bem no meio, né? E, então, não é também uma coisa somente ou totalmente polarizada, né? Mas tem aí, né, um espectro diverso. Então, no fundo, quando nós vamos expor aqui tecnologias para gerenciamento de direitos autorais, no fundo, nós estamos trazendo aqui para dentro uma discussão maior sobre, né, as novas tecnologias que, de alguma maneira, estão reduzindo quase a um custo zero o custo da distribuição de conteúdo e o custo de acesso ao conteúdo. Né? Mais do que redução do custo zero da distribuição do conteúdo, também está se reduzindo enormemente o custo de produção de conteúdo, até porque hoje, né, com, né, a internet e diferentes aplicativos na web, os usuários também passaram a ser não só consumidores de conteúdos digitais, mas também produtores e distribuidores de conteúdos digitais, né? Ou seja, a tecnologia está fazendo uma grande mexida nesse ambiente de produção de objetos digitais, está misturando significativamente quem é produtor, quem é autor, quem é consumidor, né? Os custos estão caindo significativamente, o que significa também, possivelmente, uma mudança significativa não só no modo de produção, mas nos modelos de negócios que envolvem autoria, produção e distribuição de conteúdos digitais, né? Então, entra também nessa discussão que nós estamos trazendo para cá, né, não só a discussão sobre compartilhamento e tecnologias abertas, né, e de controle de direitos autorais, mas estamos trazendo também aqui a discussão esse modelo de negócios baseado na gestão de direitos autorais é um modelo de negócios que vai permanecer, vai, né, persistir, né, no longo prazo. Então, os pontos que nós vamos abordar aqui, no fundo, trazem essa discussão mais ampla que a gente gostaria que vocês pudessem, né, contribuir com isso. Bom, eu queria chamar o Marcelo Gardini, que está cuidando das redes aqui, né, do fórum da UEBR, ele é também do NIC BR, e vai poder contar para vocês o caso de ontem, e se ele tiver outros casos para contar também, né, ele fique à vontade aqui para contar. A partir desse caso, ou dos casos que ele contar, e se alguém quiser contar também aqui, junto com ele, aí a gente pode, né, discutir um pouco também, né, e aí trazer os temas que nós queremos trazer à discussão. Gardini, obrigado por ter vindo e poder compartilhar com a gente. Bom dia. Posso contar daqui, né? Então, eu estava até comentando com o Newton ontem na hora do almoço. Foi bem uma coincidência que aconteceu. A transmissão do evento, de segunda, terça e hoje, nós estamos fazendo pelo YouTube. Nós temos uma outra plataforma de streaming, mas dessa vez a gente optou por usar o YouTube.
E durante o almoço eu estava comentando com o Newton, perguntei o que ele estava fazendo, pesquisa, as atividades dele no seu web. E a gente começou a entrar no mérito de a transmissão via YouTube, como que é feito algum controle. A gente falou da aplicação do Shazam, que tem um algoritmo para detecção de música, né? Você tem uma música sendo tocada, você pode usar um aplicativo para descobrir que música que é, você encontra o seu artista, a banda, etc. Logo depois do almoço, na transmissão da plenária principal, que é a única que está sendo transmitida agora, as trilhas já se encerraram aqui do fórum, uma participante da mesa, durante o tempo dela de fala, ela mostrou um conteúdo e um dos conteúdos era um vídeo. E nós não sabíamos exatamente o conteúdo da apresentação de cada participante. Ela começou a exibir o vídeo. Assim que ela começou a exibir o vídeo, o pessoal da organização do evento, da filmagem, já percebeu que era um clipe de uma música, detectaram de quem que era, e a gente começou a se movimentar. A gente pode exibir isso, a gente não pode, a gente pode transmitir isso via internet ou não. Durante esse tempo nosso de reação, para discutir o que estava acontecendo, quem que estava exibindo aquilo, antes da gente tomar alguma ação, a própria aplicação do Google, do YouTube, bloqueou o nosso streaming. A gente percebeu uma espécie de uma marca d'água sobre a imagem que estava sendo transmitida ao vivo. E o Alex, que está aqui também na sala, ele remotamente ele fez um stop na transmissão e decidimos, não vamos transmitir nada porque é um vídeo de uma banda conhecida, certamente eles exigem direitos de autoria do conteúdo, e ninguém se preparou para exibir isso para um usuário remoto via YouTube. Assim que ela acabou de exibir o vídeo, nós voltamos à transmissão e o nosso canal do YouTube continua lá, está funcionando. Mas é conhecido que se você exibe um conteúdo cujo direito autoral não está garantido, o YouTube vai atirar primeiro e vai perguntar depois. Ele pode simplesmente cancelar o seu canal, pode bloquear o seu canal, sem te informar, ou ele te informa uma ou duas vezes, se você não toma nenhuma ação, eles vão cancelar a sua conta. Quer dizer, a gente tem um ambiente onde nós não temos certeza como que o YouTube agiu. Certamente foi para tomar cuidado em relação a um direito autoral. A gente não sabe se tem alguém que paga para o Google fazer esse serviço para eles. Mas, enfim, é algo que a gente tem que tomar um cuidado para um evento desse tipo, porque a gente pode simplesmente perder o meio de transmissão que foi utilizado, está sendo utilizado ainda, por um mero detalhe, às vezes uma exibição de 10 segundos de um conteúdo que, teoricamente, pela lei brasileira, você pode interpretar que pode ser utilizado, é um exemplo, é uma amostra de um conteúdo, é uma fração do conteúdo, mas um algoritmo que um serviço online usa, ele não interpreta da mesma maneira que você interpreta a lei. E você também não tem certeza se essa interpretação é da lei brasileira ou da lei americana, ou você não sabe onde que o serviço do YouTube está rodando nesse momento. Eu tenho um segundo exemplo que não aconteceu aqui, mas eu também tinha comentado com o Newton ontem, que é daquela empresa Mark Monitor, que ela monitora downloads via torrent. Então, empresas da indústria de mídia contratam a Mark Monitor para fazer track de usuários que estão baixando conteúdo protegido por algum copyright via BitTorrent. O que a Mark Monitor faz? Ela se conecta num servidor conhecido de torrent, existem vários, e ela tenta verificar quem que já baixou alguma fração daquele arquivo, porque
quem usa a tecnologia do BitTorrent sabe que você, enquanto você baixa um arquivo em frações pequenas, você também alimenta outros usuários com aquele arquivo que você já baixou, ou com aquela fração do arquivo que você já baixou. E essa empresa ela se faz como um usuário comum, mas ela tenta baixar esse arquivo de outros usuários. E ela notifica os provedores dos endereços que aqueles usuários estão utilizando. E aí cabe ao provedor notificar o usuário ou tomar alguma ação. E com isso essa empresa vende um serviço de proteção a conteúdo para a indústria em geral de música, de filmes, etc. Obrigado, Gardini, pelo case. Bom, tem um outro case também conhecido já de muitos de vocês, eu acho, de 2009. A Amazon ela colocou no formato e-reader, né, ou EPUB, como queiram, o livro 1984 do George Orwell. Né, e de repente, ela descobriu que ela não tinha direitos autorais sobre o livro, para publicar no formato de EPUB. Aí o que aconteceu? Ela simplesmente deletou o livro de todos aqueles que haviam comprado da Amazon, né, a versão no formato EPUB. Né? Ou seja, né, sem que você tenha se manifestado a favor ou contra, etc., né, ela apagou do seu Kindle, né, a versão, né, que você tinha comprado. O que traz para a gente uma outra reflexão importante nesse campo, né, é que o conteúdo ele deixa de ser, né, um conteúdo do qual você passa a ser proprietário. Quando você compra um livro na livraria, você passa a ser proprietário daquele artefato onde o conteúdo foi colocado, né? Para um outro modelo que você não é proprietário, você é simplesmente um usuário que tem a licença de abrir aquele livro e ler aquele livro no seu dispositivo. Então, você tem a licença, e é uma licença que pode ser cassada, inclusive, né, arbitrariamente, como foi esse caso. Né, você não é proprietário daquela edição, né, na verdade. Então, mais um conceito que vai mudando nessa indústria, né, quando se trata de direitos autorais. Alguém tem mais exemplo que gostaria de compartilhar, de contar sobre essa questão de direitos digitais, direitos no mundo digital? Bom, então a gente vai começar a entrar agora em alguns aspectos mais próximos das tecnologias de gerenciamento de direitos autorais e como é que isso impacta, né, esse mundo de conteúdos digitais na web. Né. O que vocês estão vendo aí nos slides, no fundo, é para mostrar, para contar para vocês, o que é bastante óbvio, né, a grande gama que a gente tem hoje de diferentes artefatos que podem receber conteúdos digitais. Né. Então, esses dispositivos que estão apresentados aí, eles podem receber, né, quase todos os tipos, né, de conteúdos digitais, porque eles aceitam formatos diferentes e por eles, né, você tem acesso a uma infinidade de conteúdos que estão distribuídos na web. Né. Se a gente pensa um pouco como é que as coisas funcionam, né, na figurinha de baixo azul, toda bonitinha, somos nós os usuários. Né? Vocês imaginam aqui que nessa nuvem que está aí embaixo, né, esse monte de cabecinhas, somos nós, né, que estamos ávidos por consumir conteúdos digitais. Né?
E, idealmente, né, na origem da web, era mais ou menos isso que a gente tinha, né? Particularmente na web de documentos, que foi o que Tim Berners-Lee criou, né? Você, com um endereço, um link, você acessava um documento que estava no servidor de algum lugar do mundo que você nem sabia exatamente, fisicamente, aonde eles estavam, esses servidores. Mas você acessava esse conteúdo diretamente, sem nenhum intermediário, né? Apenas você tinha que ter o endereço, né? Então, ela funcionava de uma maneira altamente descentralizada, porque era quase uma comunicação peer-to-peer, né? Do ponto de vista de, né, acesso a dado, né, você conversava, um computador conversava com outro computador, requisitava o dado, ou texto, particularmente eram textos, né, e pronto, né? A web foi evoluindo, as tecnologias, obviamente, né, ligadas à web foram evoluindo e te permitiram você, então, ter esses diferentes tipos de conteúdos, áudio, vídeo, imagem, etc., né? E aí começou a entrar, né, a indústria, particularmente, né, com a questão de direitos autorais, né, que é aí a necessidade de você ter intermediários, né, entre eu ou né, nós nessas cabecinhas e o nosso conteúdo que está lá em cima, né? Porque aí começou a entrar, né, intermediários que, primeiro, precisava fazer todo o processo de codificação e colocação, né, do meu conteúdo em diferentes formatos e encriptar isso, né, ou, desculpa, criptografar isso, né, ia ter uma tecnologia que controlasse, né, o que era possível e o que não era possível fazer com esse conteúdo, e quem teria, quem não teria acesso a esse conteúdo. Portanto, né, surgiram tecnologias, como é o caso que a gente tem pronunciado, né, falado sobre isso mais amplamente, né, as tecnologias de DRM, que é a sigla, né, para a expressão em inglês, gerenciamento de direitos, né, autorais ou direitos digitais, né? Então, o DRM ele entra como uma tecnologia que vem, né, junto, né, com o conteúdo para que esse mecanismo ele haja antes que você tenha o acesso ao conteúdo e ele possa te permitir que o conteúdo chegue até você, né? Seja porque você é um assinante, seja porque você comprou aquilo numa loja, enfim, por algum motivo, né, que você deu alguma coisa em troca, né, você ganhou o direito de acesso a esse conteúdo, né? Todos os dispositivos que eu mostrei ali atrás hoje já possuem, né, mecanismos de DRM que controlam o seu acesso. Netflix já tem DRM para controlar o seu acesso. A Apple, nos seus ambientes todos, já tem DRM, né, para controlar o acesso. E, mais do que isso, né, eu diria que o DRM é até mais antigo que a internet, porque os CDs, né, eles antigamente também já vinham com DRMs, né? Eles já controlavam, inclusive, né, houve aquela tentativa de controlar, né, em quais territórios do mundo aquele CD poderia ser executado ou não, né? Então, quer dizer, o mecanismo de controle de direitos autorais ou de gerenciamento de acesso, né, eles já são antigos, já presentes dentro do CD. Tem até uma história, né, verdadeira, que a Sony chegou a implantar nos seus, né, CDs uma espécie de vírus, né, oficial, que vinha junto e que se instalava, né, no root do Windows, né, para poder exatamente, né, fazer esse tipo de gerenciamento do que você estava fazendo em termos de cópias, né, de músicas com direitos autorais, né. Então,
A gente já está convivendo com isso há bastante tempo, né? Só que, na medida que os conteúdos, né, foram surgindo e foram se diversificando, né, também foram surgindo diferentes, né, produtores de conteúdos, de produtores de aplicações de gerenciamento de direitos autorais, né? Tem um mercado de fabricantes desses mecanismos de gerenciamento. E o que acabou acontecendo, que, né, vocês, não sei quanto vocês já perceberam isso ou não, mas muitas vezes você tem que permitir a instalação de plugins dentro da sua máquina para que você possa, então, ter acesso a determinados conteúdos, né? E, geralmente, você dá, né, acesso, você permite que esses plugins sejam instalados. Esses plugins são exatamente esses, né, amarelinhos da figura. Então, eu, como usuário, muitas vezes eu tinha que instalar diferentes, ou tenho ainda que instalar diferentes plugins na minha máquina, né, para que eu possa ter acesso a diferentes conteúdos, né, digitais. Muito bem. Esses plugins são desenvolvidos por terceiros, né? Esses plugins são tecnologias fechadas que são instaladas na sua máquina e vocês não sabem exatamente o que está sendo executado na sua máquina, né? E, né, esses plugins, muitas vezes, né, eles, até por não saber quem fez, o que está sendo feito, muitas vezes eles acabam sendo portadores também, né, daquilo que a gente chama de malwares, que acabam sendo instalados na máquina e prejudicando, inclusive, funcionamento, desempenho, ou até mesmo prejudicando conteúdos, né? O que aconteceu que o mercado, né, particularmente daquela indústria interessada no controle, né, no gerenciamento de direitos autorais, essas empresas viram e entenderam que não era produtivo, né, a continuidade da existência desses diferentes plugins, né, que para cada um tinha que ser instalado um diferente, e os dispositivos deveriam, então, aliás, os conteúdos, né, que para quem gostaria de implementar controle de direitos autorais, esses conteúdos teriam que ser capazes de falar com todos os plugins, né? Então, tinha que ter codificação para cada um desses plugins para que ela atendesse essa diversidade que existe no mercado, né? Daí surge, então, dentro do W3C, um organismo né, que é de padronização, né, da web globalmente, a ideia de se criar uma extensão ao HTML5, que vem sendo praticamente o líder de mercado enquanto linguagem, instrumento de renderização não é o melhor termo para ser usado aqui, mas de exibição de conteúdos na web. Então, houve a criação dessa extensão, que, no fundo, é uma API, uma pequena interface que é capaz de fazer que o navegador que está na minha máquina converse com qualquer tipo de DRM que exista no mercado e, né, como usuário, eu não tenho que ter a preocupação de instalar ou não instalar plugins desconhecidos na minha máquina, porque o navegador, com essa extensão no HTML5, ele dialoga com qualquer tipo de DRMs existente no mercado. Esse é o grande objetivo dessa extensão, né? A polêmica instalada, né, obviamente, foi, bom, o que está acontecendo é que
uma tecnologia aberta, como é o HTML5, que foi criado para fortalecer toda a comunidade de desenvolvimento web e toda a comunidade de usuários da web com padrões abertos, com padrões que possam facilitar a inserção de qualquer pessoa, de qualquer usuário, de qualquer aplicação, de qualquer desenvolvedor dentro do universo da web. Agora, esse padrão aberto, chamado HTML5, está incorporando, né, de alguma forma, né, a possibilidade de se dialogar com tecnologias fechadas, né? Essa atenção que se instalou dentro, né, do ambiente do mundo da padronização para a web. Agora nós vamos falar um pouquinho com mais de detalhes para vocês entenderem como é que funciona as sutilezas que existem nesses mecanismos de gerenciamento, para que vocês possam compreender melhor e ajudar a gente a fazer uma reflexão sobre isso. Passo a palavra, então, para o Newton. Bom dia. Seguindo depois dessa introdução que o Wagner fez sobre a questão de conteúdos protegidos ou conteúdos comerciais na web, só para explicar como que a especificação M chega nesse ponto. O M ele não é, de fato, um sistema de DRM e também não propõe a criação de nenhum sistema de proteção, um sistema de DRM. É uma API, que eu consigo comunicar via JavaScript, para tratar a comunicação entre diferentes componentes num esquema de DRM, com um servidor de licenças, um componente para decriptografia do conteúdo a ser transmitido. E o processo de criação ou de geração de um conteúdo fechado, um conteúdo comercial, ele segue mais ou menos esse fluxo que eu vou mostrar. O primeiro ponto é quando eu tenho um vídeo, por exemplo, do modo que ele sai da minha câmera, ou o primeiro arquivo que eu gerei. Esse vídeo é aberto, eu consigo copiar, passar para um colega, passar por pendrive, em algum momento desse modo. E esse conteúdo ele fica armazenado em algum storage, seja nesse esqueminha ele está tem o Google Cloud, tem a Amazon também. Para eu transformar esse conteúdo num conteúdo protegido, um conteúdo digital, eu vou ter que criptografar esse conteúdo de algum modo, seguir uma chave, seguir algum algoritmo de criptografia, para que eu feche esse conteúdo, torne ele comercial e libere apenas para determinados players reproduzirem. E esse processo de criptografia, ele acontece num processo de encoding também, ele acontece em comunicação com um servidor de DRM, que é esse quadro agora que está marcado. Então, esse servidor ele gera uma chave e especifica alguns algoritmos, faça a criptografia, fecha esse conteúdo e retorna esse conteúdo no encoding. Aí o próximo passo é a distribuição disso. Ou seja, o Netflix, por exemplo, ele entra nesse ponto aí, nesse ponto que está marcado no slide. Tanto o Netflix quanto um vídeo fechado no YouTube ou Google Play de músicas, algo nesse sentido. Está nessa parte, aí já está o conteúdo criptografado ou conteúdo fechado. Então, eu não consigo mais já passar para outras pessoas, de modo que consiga abrir, ler ou reproduzir livremente. Para eu reproduzir esse conteúdo, eu tenho determinados aparelhos ou dispositivos que permitem essa reprodução. A gente tem a TV, a Smart TV na casa, que tem acesso ao Netflix, tem no celular eu consigo instalar um aplicativo e assistir. Então, esses dispositivos vão, de certo modo, comunicar também com um componente dessa estrutura de DRM para decriptografar aquele conteúdo e reproduzir. Então, a reprodução, tanto no browser também, ou seja, por meio de plugins ou agora com a especificação M, ela vai acontecer a partir da comunicação entre esses dois quadros que a gente tem ali. Um é o player que eu vou reproduzir e o outro ponto aí nessa arquitetura é, de fato, um componente do DRM, ou que vai ser responsável por decriptografar o meu conteúdo. A gente vai chamar de CDM esse componente. E onde tem essa seta laranja é onde a especificação M do W3C entra, é o Encrypted Media Extension. Essa extensão ela permite, ou vai tratar a comunicação
entre os componentes de uma arquitetura de DRM com o meu reprodutor de conteúdo digital, seja o meu browser, uma tag de vídeo no meu navegador. E aí, junto com essa especificação, que também não propõe, de novo, não propõe um sistema de DRM, um mecanismo de proteção, ela vai tratar apenas da comunicação entre esses diferentes componentes, vem uma outra especificação, que é a que deu origem a ela, que é esse Media Source Extensions. Uma não depende exclusivamente da outra, principalmente essa aqui foi o primeiro ponto que surgiu, que comumente a gente usa vídeo no HTML5, coloca a tag vídeo no HTML e disponibiliza esse conteúdo e assiste online. Mas tem um modo de eu trabalhar melhor esse conteúdo que eu venha reproduzir. Essa extensão aqui, esse Media Source Extension, ou MSE também, que a gente vê, ele traz um conjunto de métodos para eu trabalhar esse meu conteúdo via JavaScript. Eu consigo acessar via JavaScript e trabalhar esse conteúdo. Uma das coisas que dá para fazer com isso é o que a gente chama de Adaptative Media Stream. Acho que aposto que você já viu quando está assistindo, dá o play no Netflix, sua conexão não está muito boa e fica um vídeo com uma baixa qualidade. Aí no meio, assim, dá uns 2 minutos, talvez menos até, percebe que sua conexão melhora, ele analisa a latência disso, e melhora a qualidade do seu vídeo que está sendo reproduzido. Então você tem diferentes bitrates para esse vídeo. Então essa extensão permite fazer isso no próprio navegador, por exemplo. Você quebra em vários pedaços esse conteúdo que vai ser transmitido, e aí via JavaScript você consegue também analisar a qualidade da banda, e de acordo com essa qualidade da banda você disponibiliza o frame do vídeo, ou aquele pedaço do vídeo, na qualidade que for mais adequada para o conteúdo a ser reproduzido. E além dessa, aí que surgiu o Encrypted Media Extensions, porque de algum modo tá legal já, então eu consigo, tenho mais coisas para trabalhar com vídeo ou com áudio que eu vou disponibilizar na web e permitir a reprodução via browser. Mas alguns produtores de conteúdo, ou você quer servir um vídeo, vai querer entregar esse conteúdo de modo comercial, de modo fechado. Você então vai querer um mecanismo que te auxilie na proteção disso. Já existem alguns modos, que é a questão do DRM mesmo, ou que tem outros dispositivos, mas no browser ele acontecia via plugins. Aí esse Encrypted Media Extension é uma especificação que ela traz também uma extensão dessa Media Source Extension e permite trabalhar com conteúdo fechado, conteúdo criptografado no meu navegador. E como eu disse anteriormente, ela traz um conjunto de métodos, né, para essa API, e essa API vai permitir a comunicação entre os componentes de uma arquitetura DRM com o seu navegador. E junto com isso, ela traz um componente chamado CDM, aquele que eu falei na hora que estava mostrando os quadros. Esse CDM ele vai servir para pegar o conteúdo que vem criptografado, então vem pela rede um conteúdo criptografado, ele vai processar um pedaço desse conteúdo, decriptografar e mostrar para o browser. Então eu tenho esses 3 passos. E aí nisso também eu tenho a chave para poder decriptografar o vídeo certo, eu vou ter que ter a permissão para aquilo lá. Então a aplicação vai tratar. Essa especificação traz essa possibilidade. E alguns navegadores hoje já implementam alguns tipos de CDM, que é o Content Decryption Module. E já possuem esse CDM, que ele já vem nativo ou permite o download no navegador. O Google tem um que chama o Google Videvine, ele já vem implementado, o Google comprou essa empresa e incorporou no navegador, no Chrome, no Google Chrome. E isso também, antes de mostrar os outros, é uma tentativa de parar com aqueles plugins de terceiro que a gente já tinha, como o plugin do Flash, até mesmo o plugin do Java, que a gente acaba tendo que instalar para acessar o banco, né? E esses plugins são chamados o NP API, né? Que da época do Netscape Plugins APIs. E
E também traz uma série de questões relacionadas à segurança, à exposição de métodos específicos do navegador ou da própria máquina. Então, traz essas questões relacionadas à segurança que é bom tomar cuidado também. E a Adobe também tem um mecanismo de DRM que usava já na época do Flash, que é o Adobe Primetime. E o Firefox traz esse CDM da Adobe também. E mais recentemente passou a adotar o CDM do Google, que é o Google Widevine. A Microsoft tem um chamado PlayRed e o da Apple é chamado FairPlay. Eu até achei engraçado esse nome FairPlay para a Apple. E esse ponto aqui, então, do navegador, o M já a gente vê que ele não traz nenhum mecanismo, só que ele, para o funcionamento, ele vai precisar de um componente, de um CDM no seu navegador. E esses CDMs, geralmente, são fechados, igual o do Google, ele é proprietário, o da Adobe, o da Microsoft são proprietários. Então, quem implementa um navegador vai precisar disponibilizar o CDM também, que é aquele componente para criptografar o conteúdo que chega. E assim, depois disso, reproduzir na tela, no navegador. A gente pode até depois colocar um tempo para uma discussão, até um debate relacionado aos modelos de negócio em relação a isso, em relação aos conteúdos com DRM. Mas antes disso, só queria comentar de um bug que foi descoberto no Chrome no finalzinho de junho. Na verdade, isso aí foi descoberto por 2 pesquisadores há 8 meses, mas foi divulgado bem recentemente. E esse bug está justamente no módulo de DRM no navegador, que permitia que alguém assistindo Netflix pegasse aquele conteúdo cru, sem ser o criptografado, e copiasse, igual a gente faz para copiar um arquivo de um pendrive para o outro, ou enviar em anexo. Você não copia filme, né? Não, não copiei. Eu assino o Netflix para assistir também. Em posições do sistema. E aí esse bug permitia que um usuário conseguisse copiar também um arquivo, o arquivo cru para ser reproduzido ou até mesmo pirateado. E é complicado isso, porque imagina você como um produtor de conteúdo comercial, que não vou entrar no mérito se é justo ou não o preço que é cobrado, ou coisas nesse sentido. Mas você confia numa tecnologia para disponibilizar um conteúdo fechado, de um modo que você vai receber dos seus usuários, e também vai tratar as questões de direitos autorais, fazer os devidos pagamentos. E aí você contrata isso de uma empresa, no caso aqui do Widevine, e disponibiliza. Você, como Netflix, disponibilizando isso por meio do componente de DRM do Google. E alguém descobre uma falha nisso e consegue copiar todo aquele conteúdo. Imagina o impacto disso. Você traz de novo. Então, você vê com um pouco de pé atrás essa questão do DRM na web. E esse bug já foi reportado para a equipe do Google. Eles têm, acho que até 90 dias para responder. Só que é complicado, né? Porque é uma indústria milionária também, essa de conteúdo digital, de entretenimento. Se tem de fato um bug nisso, se expõe uma falha nesse sistema como um todo, vai gerar uma série de outras consequências. E por isso também eles não responderam ainda. O Google acho que não teve um posicionamento direto. Esse artigo está na Wired, tem um link, a gente passa também a apresentação depois. E junto com ele eu coloquei só um vídeo mostrando como que acontece, que é um vídeo gravado pelos pesquisadores. Deixa eu ver se ele está reproduzindo. Como é que faz? Não está? Ai, é uma pena. Eu acho que tem DRM. Não posso reproduzir. Posso tentar pegar aqui de algum modo? Ou sigo? Deixa eu ver se dá para pôr rapidinho. E nesse vídeo eles vão mostrar. No caso, não está acessando o Netflix, nada.
está acessando uma página que tem alguns vídeos de exemplo de vídeos fechados, né? Então, para testes ou coisas nesse sentido. Aí eles começam a reprodução de um vídeo que é protegido por DRM. Isso por trás, o browser já está trabalhando, ele já está recebendo aquele conteúdo criptografado da rede, vai decodificando e aí vai mostrando o conteúdo na tela. Então tem esse processo já por trás, transparente para o usuário. Lá onde está aquela seta vermelha, está sendo carregado, sendo salvo o vídeo que está sendo reproduzido. Então salva tanto o vídeo criptografado, que é de fato o que era a intenção de entregar e reproduzir, quanto o vídeo o limpo, né, que pode ser copiado. E aí depois que o arquivo eles terminam a reprodução, faz o download e tudo, eles até colocam nesse software e mostram como é possível reproduzir e depois copiar o vídeo. Então, mostra que existe de fato essa falha. Não divulgaram como é feito o processo, até para não alarmar ou não tornar isso público, mas existe essa falha. E isso nos traz no ponto de questionar, de questionar de fato se o DRM é o melhor modo de garantir os direitos autorais sobre determinado conteúdo comercial. A gente deve trabalhar no outro modo. Como colocar a web a favor também da causa para tratar com todos os lados? Não ter um mecanismo de DRM, talvez, ou existir alguma alternativa para lidar com a questão dos direitos autorais. Esse foi um ponto que eu queria até trazer um pouco de questionamento e a participação de vocês em relação a essa discussão de direitos autorais ou até aspectos técnicos de disponibilização de conteúdo fechado na web. Se alguém também tem alguma dúvida em relação ao que expliquei aqui também, aos pontos do Wagner, por favor, fique à vontade em perguntar, tem um microfone aí no meio. E obrigado. Antes só de abrir para conversar com mais, só queria lembrar de um outro ponto que essa questão traz para a discussão, que é o que se chama de uso justo, né, de um conteúdo, de cópia de conteúdo, né? Por exemplo, a lei de direitos autorais no Brasil, ela permite que você possa fazer cópias de pequenos trechos até um determinado, né, limite de conteúdos para você inserir, né, dentro de conteúdos que você quer, novos conteúdos que você quer produzir, né, sem uso comercial, né, uma campanha, alguma coisa desse tipo, né. Se vocês pensarem que um conteúdo, né, que você traz de fora, que vem com DRMs esses que são aderentes à lei americana, né, do DMCA, que é uma lei altamente restritiva. Você quer assistir e você quer copiar até para uso justo desse conteúdo, ainda que a legislação brasileira permita isso, você não vai conseguir copiar, né? Porque um código, um algoritmo, né, de uma indústria de fora do país, ela está sobrepondo-se, porque o código é a lei, nesse caso, a uma legislação brasileira sobre direitos autorais, né? Então, quer dizer, esse tipo de tecnologias, ela acaba se impondo, né, com uma visão política sobre um determinado assunto, né, que necessariamente não é a visão política do contexto em que você está vivendo, né? Então, acho que esse é um ponto também, né, sério. Outra coisa que me chama a atenção também, né, é o fato, pegando o exemplo de ontem, né, é que, obviamente, o vídeo de ontem ele
sabidamente, né, um conteúdo de direito autoral, mas supondo que, universalmente, mas supondo que fosse uma outra, né, um outro caso de um vídeo não tão conhecido globalmente, mas que tivesse direitos autorais também, né, e que tivesse sendo transmitido numa apresentação como a de ontem, né, e que a pessoa tivesse esse direito, né, por alguma relação com o autor, né, ela tivesse esse direito de usar para apresentações, né, no caso aqui, sem fins lucrativos, né. E o YouTube ou qualquer outro aplicativo com algoritmos detectasse que aquilo era material com direito autoral. Eles fariam a mesma coisa que fizeram ontem, né? Primeiro, eles fariam para depois perguntar para você se você tem ou não o direito autoral, né? Então, isso traz, né, algumas situações para o nosso cotidiano facilitado por essas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, né, paradoxalmente, né, dificultado por ela própria, né? Então, queria deixar agora assim aberto para conversar, discutir, perguntar, se vocês quiserem mais esclarecimentos sobre DRM, ascensão M, e, enfim. Aí agora, né, podemos aqui conversar sobre o que vocês quiserem. Bom dia, meu nome é John Forman, tenho umas perguntas. Essa extensão, então suponha que eu resolvi me iniciar como cantor, vou me gravar e vou querer começar a publicar meus vídeos com esse mecanismo, né? Eu tenho que comprar a chave lá naqueles mercados lá da Adobe. Como é que funciona exatamente isso na prática? Quer dizer, o M está disponível, mas se eu quiser realmente codificar um conteúdo, onde é que eu vou e o que significa? Eu tenho que comprar um outro software também para fazer a criptografia? Se vocês pudessem explicar um pouco mais. Tá, obrigado pela pergunta. Antes de entrar nos detalhes dessa resposta, só um ponto. O M em si, ele não é nenhum mecanismo de criptografia ou mecanismo para eu fechar o conteúdo, proteger o conteúdo comercialmente. Ele vai ser uma ponte para fazer a comunicação entre os componentes necessários para esse processo de reprodução de conteúdo protegido. Mas no seu caso, você comentou, é um artista, tem um conteúdo e quer disponibilizar numa plataforma esse conteúdo de forma fechada. Essa plataforma, ela vai passar por esse processo aqui, que eu coloquei no slide. Eu recebo esse conteúdo, eu vou ter que codificar em algum modo e também criptografar. Para eu criptografar, colocar um mecanismo de DRM, eu vou ter que chegar a um DRM server. E sim, nesse ponto você vai ter que pagar ou comprar. Eu não sei como funcionam os contratos de serviços de DRM server, se você paga por quantidade de gigabytes criptografados ou por obra criptografada ou algo nesse sentido. Mas você vai ter que contratar um serviço para ter uma chave de criptografia, fechar o seu conteúdo e depois voltar a ele para disponibilizar em algum mecanismo. Aí essa plataforma vai ter também algumas restrições, aí seja restrição de acesso, igual eu tenho meu login e senha para acessar o Netflix. Isso também a extensão M não vai tratar. Isso fica a cargo da aplicação. A aplicação trata das questões de identidade e de autenticação na própria plataforma para ver o vídeo. A extensão M só vai pegar o conteúdo criptografado, indicar quem deve descriptografar isso, pegar de volta e mostrar para o navegador, jogar no componente de vídeo. Acho que isso aí Sim e não, quer dizer, porque assim, hoje eu pego um vídeo qualquer, eu pego ele, filmei com o meu celular, baixo ele, faço uma edição, aí eu escolho um codec qualquer, que é outro
processo aí que é necessário e tem codecs que são pagos, codecs que não são pagos, mas aí estou com aquele vídeo pronto, falo assim, bom, quero botar no YouTube. Aí o YouTube, inclusive, permite você lá colocar se você quer usar uma licença aberta. Eu nunca tentei fazer algo fechado, mas aí é um pouco nessa linha. Eu teria lá a opção de, não, eu quero fazer ele fechado e já tem a chave pronta. Quando eu tenho ele já criptografado, o YouTube vai descobrir isso. Quer dizer, um pouco nesse sentido que eu estava comentando o Wagner de coisas que estão lá fora, porque daqui a pouco, olhando pelo lado de quem quer distribuir um conteúdo protegido, eu descubro que só se eu tiver um cartão de crédito internacional para pagar um serviço da RM internacional, e era um pouco nesse sentido de saber como é que isso está acessível ou não para quem quer proteger o conteúdo. E para quem quer consumir, quer dizer, o que eu estou entendendo é que isso tudo é transparente, né? Se eu tiver um daqueles browsers que está com CDN. compatível, eu vou descobrir isso porque não vai aparecer o conteúdo lá. Instalar o Silverlight, por exemplo. Pois é, então era um pouco nesse sentido de... Tá. Então você, como usuário final, tem seu conteúdo e quer proteger, você vai precisar de um outro cara no meio do caminho, que no caso vai ser a plataforma. O YouTube permite que você proteja o conteúdo. Aí as questões de chave, de algoritmo de criptografia, tudo isso, o Google trata, ou o YouTube vai tratar. Você está colocando o seu conteúdo e fechando por lá. Então você não vai ter essa preocupação de contratar um serviço para fechar o seu conteúdo. A não ser que você quisesse criar o seu próprio meio de distribuição ou de fechamento de conteúdo para distribuir. Seu próprio Netflix com conteúdo seu. Aí sim você deveria tratar das questões de contratar chave e ter um servidor para fechar mesmo esse conteúdo comercial. Caso contrário, fica a cargo do Google. Transparente para o usuário final também, do mesmo modo que o consumo. Na verdade, para o produtor de conteúdo não muda. Não. Muda mais para o distribuidor. Sim. Oi, meu nome é Sérgio, eu vim pelo programa URSS. Minha pergunta é para o Wagner. Você falou que casos como o de ontem, onde um conteúdo terceiro é exibido por streaming, a lei brasileira permite aí um tempo, 10 segundos, talvez, desde que não seja com a intenção de ser beneficiado. Mas como que funciona, no caso, o direito autoral daquela banda, daqueles cantores, é externo ao Brasil? A lei brasileira é a que vale, não é a lei onde o conteúdo foi produzido? Obrigado. A exibição de conteúdos de artistas e intelectuais, ou que seja estrangeiro, obedece à regulação brasileira de recolhimento de direitos autorais. Vamos pegar o caso específico de ontem do Pink Floyd, né? Não precisa nem ir tão longe. Ontem aqui, depois das atividades, teve um show aqui da banda, né? Um show da banda aqui que tocou uma série de músicas. Quer dizer, por regulamentação do direito autoral, todas aquelas músicas que foram tocadas e os seus autores, né, certamente foram remunerados de acordo com a lei brasileira, né, através do ECAD, porque isso é uma obrigação. Toda exibição pública, né, por exemplo, de uma música, precisa ser recolhido direitos autorais, né? Então, a mesma coisa, o cara é um artista internacional, tem que ser pago aqui, né, para o ECAD, e o ECAD vai fazer toda a sua distribuição, que eu nem sei, porque é uma caixa preta também, essa história do ECAD, mas que não é pauta da nossa discussão aqui, né? Mas você tem uma regulação, inclusive respeitando os direitos autorais de autores internacionais. Isso é tranquilo, né? Só fazer um pouco o relato, porque, só para ter uma ideia, o direito autoral foi o tema mais debatido, não sei se tem alguém que estava aqui na trilha de bens culturais. Foi o tema que aqueceu o debate, que despertou mais dissensos, né, para usar o termo do relato. Mas a tecnologia, ela nem estava, nesse sentido, nem estava posta. Partia-se do pressuposto de que
não importa a barreira tecnológica, alguém, em determinado momento, vai conseguir burlar e vai compartilhar. Então, a discussão mais filosófica, digamos assim, o que é que deve ser respeitado, o que é que não é, o que funciona, por exemplo, para um produtor de música, que pode ganhar com o show, diferente do que funciona para um produtor de audiovisual, cujo produto final é o filme e não tem muito como ganhar além da exibição do filme em si. Então, assim, sinto pena de a gente não ter feito essas ligações, porque eu acho que seria uma discussão muito interessante. Até eu percebi que, do ponto de vista dos produtores, isso também não é uma preocupação. A tecnologia já passa a não ser uma preocupação. E é nesse sentido a minha pergunta. O M está sendo desenvolvido, é isso. Ele ainda não foi formatado. E, além da implicação da tecnologia fechada, dialogando com os padrões abertos, que outras implicações a construção do M pode vir a ter, em termos de... Vai se tornar mais fácil? Vai tornar... Isso é uma pergunta vinda de alguém que é de humanas, então peço a benevolência. O M é uma especificação que está dentro do processo também do W3C, como todas as outras especificações, está sujeito naquele mesmo processo, que tem os working drafts, que é a etapa ainda que o grupo está trabalhando, formando um documento, aí vai passando das etapas até virar uma recomendação. Para virar uma recomendação, de fato, e aí os navegadores implementarem, ele vai ter que ter testado, vai ter que ter evidência daquilo funcionando na prática, ter que considerar os pontos de falha, as possíveis correções que tem no meio do caminho. A etapa que o M está hoje, tá como Candidate Recommendation, ou, se não me engano, ou Proposed Recommendation. Tá candidato. Candidato a recomendação já, que aí o próximo passo vai ser próximo de virar uma recomendação. Possivelmente isso em setembro já, acho que muda esse status do atual documento. E o M propõe, então, um conjunto de métodos, uma API, e quem vai implementar, tornar esse conjunto, esse conceito abstrato em algo concreto, vai ser quem, de fato, está implementando no navegador, né, no browser, que são os vendors, no caso. Google, Mozilla, Microsoft, Apple, todos esses. E alguns, que também já é comum isso acontecer, alguns navegadores, alguns vendors, começam a implementar as recomendações, os padrões ou os itens novos antes de se tornarem recomendação. Por isso, às vezes, você consegue executar algo no Google Chrome e não consegue no Firefox e vice-versa. Porque você não precisa chegar até o final de uma especificação, esperar ela virar recomendação, para, de fato, implementar. E esses navegadores já implementaram o M. O Google Chrome tem o M implementado, o Firefox também tem o M implementado. Com M? Tá. Comento. Só terminar esse ponto, tá, Juliana? E aí, então, você tem o M já implementado em alguns navegadores. O que te permite, o Firefox, por exemplo, ele permite que você desabilite o uso de DRM enquanto você está navegando. E também entrega uma versão sem ter o M, sem ter um CDM implementado nele. Porque as formas de entrega do CDM pode ser tanto já compactado, já compilado junto com o navegador, pode ser num arquivo externo, pode ser a nível de hardware. No caso de uma TV, por exemplo, eu devo ter um componente lá para fazer decriptografia, tem um CDM lá, já está em nível de hardware, ou está no firmware, que seja, mas no navegador é assim. E, então, o M já tá implementado, em boa parte dos casos. Quer falar? Não. Como é que você falou de modelos de negócios? Ah, sim, dos modelos de negócio. É um questionamento se esse modelo de negócio que a gente tem de ter o DRM como uma barreira tecnológica para o conteúdo de direito autoral é sustentável? Vale mesmo a pena? Porque esse caso do Google, que já encontrou uma falha no modo de disponibilização, é fato que, ao passar do tempo, a gente pode encontrar falhas em qualquer produto tecnológico também. Mas até que ponto essa garantia, essa proteção por DRM faz sentido? Não está na hora de mudar?
pensar num outro modelo de negócio que não seja barrando o acesso a determinado serviço, mas de alguma outra forma, seja o uso justo ou questões. Talvez a questão filosófica ajude também nesse ponto. Eu estava nessa trilha de ontem, né, e até me manifestei um pouco sobre, acho que exatamente sobre a dimensão que você perguntou. Claro, eu não tenho respostas, né, para isso, né, porque o debate é um debate justo, eu acho, sobre, olha, eu quero viver da minha produção intelectual, quero ser remunerado para isso, sobre o que eu faço, eu quero ser remunerado e quero viver disso, né? Com o mundo da web, como é que eu faço para fazer isso, né? Isso é uma proposição justa, né? Assim como eu acho também que é justa a outra proposição de que, olha, tecnologias abertas, conteúdos abertos, né, me ajuda muito a criar novas coisas, né, reaproveitando, né, conhecimentos produzidos, etc. Né? O que eu acho, assim, o fato real é que, quer dizer, a tecnologia, né, particularmente as tecnologias web, quando se trata de autoria, produção, né, e distribuição de conteúdo, ela, quer dizer, causou um impacto tão grande no modo de produção disso, né, que, quer dizer, eu acho que os modelos hoje existentes, que são baseados, né, na ideia de direito autoral, que é uma ideia do século XVIII, né, e que se baseou também, né, no conceito de que os conteúdos eram conteúdos que, não exclusivos, né? Aliás, conteúdos exclusivos, né? Que era muito difícil de você compartilhar, porque os custos, né, de reprodução de um conteúdo eram custos muito, muito altos, né? E também, né, baseado em que eram conteúdos rivais, porque se eu pegava um produto, eu diminuía a quantidade dele disponível no mercado, né, na medida que eu comprava um produto, e hoje não é mais assim, né? Então, necessariamente, tem que acontecer o que o Newton acabou de falar. Tem que se pensar em novos modelos de negócio. Não tenho resposta para isso. É difícil hoje, porque hoje a gente está ainda com o modelo mental, né, desse modelo mental mais antigo, mas, de alguma maneira, a gente vai ter que sair dessa encruzilhada onde todos se beneficiam, todos ganham. Né, porque eu acho justo os dois lados, eu só não tenho a resposta para isso, mas que eu acho que alguma coisa nova vai ter que sair disso, vai ter que sair. Até porque, só complementar rapidinho, até porque em outras épocas o conteúdo em si ele era físico e para ser distribuído você tinha também um custo da matéria daquele conteúdo. A partir do momento que o conteúdo que você vai entregar é formado por bits, como que você vai tratar isso? Qual é o custo de cada bit? E a capacidade de você contornar as proibições impostas por tecnologia, ela é infinita. Cada vez que você tem uma proibição tecnológica, você acha um jeito de hackear aquilo e passar por cima daquilo. Então, é uma briga de gato e rato infinita. Então, eu acho que é perda de tempo e gastos de recursos e mentes, né, continuando nesse modelo. Desculpa. Não, que isso. É só complementando nessa linha, quer dizer, um caso prático. Eu viajei para a conferência da ICANN na Finlândia agora, e aí não pude ver o capítulo final do Game of Thrones no domingo. Aí eu baixei o HBO Go, né? E falei, bom, vou estar lá na Finlândia, vou lá usar o aplicativo e vou ver depois no meu quarto. Porque no hotel não tinha HBO no quarto, lá na televisão do hotel. Aí apareceu lá a mensagem, você não pode usar esse aplicativo fora da sua região. O M está lidando com alguma coisa de jurisdição que permita, de repente, você se lidar com esse tipo de problema ou não?
Não, o M não vai nem chegar perto disso, porque sem chegar já está essa polêmica, né? Imagina, mas o M não vai chegar a esse ponto nas questões de jurisdição. Porque, exato. Ele só vai servir do caminho entre os componentes lá numa esfera mínima que está dentro do navegador só. Vai tratar só essa API e nada mais. Porque se fosse mais que isso, a gente estaria frito aqui. E se ele mexer no direito de assistir Game of Thrones, né, vai ser problemático. Eu queria saber a opinião de vocês referente àquela ideia do Lawrence Lacey sobre que ele coloca no Code 2.0 especialmente quanto a ferramentas, tanto o DRM quanto o DMCA e o M como uma ferramenta específica, técnica nesse sentido, que ele faz o alerta de que a regulação pelo código seria muito mais perversa do que a regulação legal específica, porque não teria o debate democrático, mesmo que seja um debate viciado, etc. Seria uma regulação muito mais violenta em que a gente não poderia escapar dela. Eu queria saber qual é a ideia de vocês nesse sentido. A crítica de Lessing é tipo de que a gente deve fugir disso. Ele faz todo constrói o pensamento dele nesse sentido, e ele diz que isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Queria saber o que vocês pensam nesse sentido, se vocês concordam que a gente deve avançar nisso. Talvez a ideia de novos modelos de negócio caminhe por aí. O debate, eu lembro também do debate, eu estava, né, ajudando a incendiar o debate de direitos autorais na trilha, então eu também não tenho resposta, acho que ninguém tem resposta ainda. Mas eu acho que o pessoal que está fazendo a prática artística, tentando ganhar seu pão, está criando essas respostas. Talvez a gente tenha que olhar um pouco mais quem induz isso no seu dia a dia e tentar teorizar essas respostas por aí. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês mesmo. Não, eu acho que as questões que o Lessig coloca, né, sobre as questões de fundo, eu acho que são extremamente pertinentes, devem ser consideradas. O Cory Doctorow também entrou nessa discussão e com posições até mais contundentes do que o Lessig. A própria organização Electronic Frontier Foundation, quer dizer, além do Cory que está lá, mas a organização como um todo também, ela teve um posicionamento forte dentro do W3C, porque ela é filiada ao W3C e fez objeção formal a essa extensão, né, M dentro do HTML5. Né. Eu acho que as questões de fundo que eles colocam, acho que são plenamente válidas, porque elas estão tratando exatamente do ponto em que a proibição, né, e o controle via algoritmo não é a solução, né, não vai resolver o problema. Né. Eu só acho que, às vezes, eles erram um pouco na cor, da intensidade da cor que eles colocam, quando o alvo é a extensão M, né, na cor. Porque eu acho que a extensão M não faz muita coisa e não piora a situação. Na verdade, essa extensão M, do jeito que ela é implementada tecnologicamente, você pode dizer assim, olha, ela facilita o trabalho de conversar com conteúdos fechados, né, na medida que eu não preciso mais instalar plugins no meu browser para poder conversar. É verdade, ela facilita, mas também, ao mesmo tempo, você pode olhar, olha, eu não tendo que instalar diversos plugins, eu estou também melhorando a minha máquina, né, na medida em que eu estou colocando ela mais distante de malwares e outras coisas mais perversas que pode vir encapsulado dentro dos plugins. Né? Ou seja, o M está muito dentro de uma dimensão que não entra na questão mais filosófica ou política por trás dessa discussão. Quer dizer, acho isso. Tem gente que acha não, que com isso, né, o W3C está permitindo que rode na minha máquina, né, controles, né, proprietários, enfim. Né, é uma discussão longa que é difícil até de chegar. Mas, enfim, acho que
vale a pena, sim, considerar as questões de fundo que eles estão colocando, que é o debate sobre, olha, vamos resolver essa questão melhorando o controle, né, dessas proibições com, né, tecnologia, com algoritmos, etc. Eu também não gosto dessa questão do Code's Law, é nem um pouco agradável, né? A gente ficar sujeito às leis impostas por algoritmos. Porque foi o caso, inclusive, de ontem que a gente passou por isso. Foi, vamos supor que tivesse todo o conteúdo, pago todos os direitos, a pessoa que trouxe isso tinha todos os direitos de transmissão, e como estava no YouTube isso, nem como intermediário, passando isso até chegar numa transmissão do YouTube, chega lá o algoritmo e tira aquilo sem nem perguntar se você tem ou não, pagou o ECAD ou não, complicado. Então aí é um juiz utilizando essa lei que já está no algoritmo de modo totalmente arbitrário e impositor. E é complicado esse ponto. Então, a gente precisa, de fato, extrapolar a barreira tecnológica para essa discussão. Inclusive, aproveito só para fazer o convite de um grupo novo que o W3C tem fomentado, que é o Technology and Policy, justamente para discutir essas questões, porque tanto se atacou o M, que percebeu que o alvo não era somente o M. Ele estava sendo como alvo, mas tinha um monstro bem maior por trás, talvez toda essa indústria, ou toda essa questão de proteção via DRM. Então, um dos grupos novos agora do W3C, que é o Interest Group, se não me engano, é o Technology and Policy. E vocês podem acessar e até mesmo trazer esses pontos para discussão, porque o M é só uma das questões tecnológicas que afetam direitos digitais, mas tem questão de autenticação, proteção de dados também, que podem entrar nesse contexto de discussão do W3C. Gente, a gente já chegou na hora de encerrar, então, se tiver alguma coisa a mais para falar, a hora é agora, senão a gente vai fechar. Como não tem ninguém em pé perto do microfone, eu considero... Não, o Winston, acabou. Bom, gente, agradeço pela paciência de vocês e pela participação também. Foi bem legal a gente poder aqui trocar figurinhas. Estamos à disposição de vocês. Eu não sei se você colocou nossos endereços aí. Né? Quem quiser... Não colocou? Quem quiser conversar com a gente, então, pode acessar a nossa página CEWEB, né? CEWEB.br, que a gente está lá firme, procurando fazer estudos, experimentações com todos esses temas, e podem conversar com a gente, que a gente está super interessado nisso, a gente quer aprender. Para a gente também é um assunto novo, que a gente não tem ainda convicções firmes sobre isso, e nem ainda a compreensão de toda a extensão que isso vai ter, né? Então, a gente está aqui querendo assim, gente que some conosco nesse pensar, né, mais coletivo. Obrigado pela participação de vocês.